Nós vamos tratar agora de um assunto que, para mim, é o equivalente a você aprender o abecedário, que é você saber identificar o que são pips, pipetes, como se posicionar no gráfico, como calcular os valores monetários a partir de pips e pipetes. Por quê? Porque você precisa aprender a posicionar o seu TP e stop loss. E você vai fazer isso através de pips ou pipetes. E aí você escuta o pessoal falar: quantos pontos eu ganhei e tal, perdi, fiz tantos pontos no mês. Você tem que entender essa dinâmica para poder se posicionar. Quando você faz as suas operações, como a gente já viu, você vai deixar uma operação armada, ou seja, estruturada, definindo take profit, stop loss e outras coisas. E você precisa dos conhecimentos de pipettes e pips. Os conceitos de pip, pipette e spread são fundamentais para a gente entender qual é o valor, qual é a cotação de um determinado ativo. E com isso determinar qual é o valor de compra, qual é o valor de venda, quanto eu vou pagar de spread, que é a diferença entre preço de compra e preço de venda. Vamos ver qual é a cotação do euro-USD nesse momento. Nós temos para o euro-USD um valor de venda de 1,08363 e um valor de compra de 1,08365. O primeiro conceito é o que é PIP. No caso no euro-USD é o dígito 6. Esse é o menor valor que é transacionado dentro da corretora. Então são até 4 casas decimais. Mas nós temos 5. A diferença está no pipette, que é, no caso do euro-USD, a 5ª casa decimal. Por que nós temos 65 na compra e 63 na venda? Quando você compra, a corretora ela cobra um valor maior. Por que isso? É a mesma coisa quando você vai comprar moeda estrangeira numa casa de câmbio. Quando você vai comprar, a cotação da compra é mais alta, ela te cobra mais. Por outro lado, quando você quer vender para a corretora, para a casa de câmbio, ela te cobra um valor menor. Essa diferença é chamada de spread. E qual é o spread que nós temos aqui nessa taxa? Nós fazemos 1,08365 menos 1,08363, ou seja, o valor de compra menos o valor de venda vai dar um spread de 0,00002. Mas o que significa isso? Nesse caso, nós temos um spread de 0,2 pips. Nós temos 0,2 pips ou 2 pipetes, ou, mais conhecido, 2 pontos. O spread é medido através dos pips e pipetes. Só que a maioria das pessoas chama de pontos. Então, nesse momento, no euro-USD, nós temos um spread de 2 pontos ou 0,2 pips. 1 ponto equivale a 1 pipete. 10 pontos equivalem a 1 pip. Essas informações são super importantes porque é com isso que você vai lidar no gráfico. Quando você vai definir o seu stop loss, o seu take profit, ele sempre vai contar em pontos, não é em pips. Por isso que a gente precisa ter esses conhecimentos muito bem fundamentados. Vamos ver agora o caso do USD-JPY. Reparem que no caso do USD-JPY, nós temos apenas 3 casas decimais, ao invés de 5, como no euro-USD. Como é calculado o PIP e PIPET? Ele é calculado através da 2ª casa decimal. Então, no nosso caso agora, o PIP do USD-JPY vale 4. E o PIPET está valendo 6. Para calcular o spread, nós fazemos 150,146 menos 150,142, que é a cotação de sell. E aí nós temos um resultado de 0,004. Ou seja, nós temos 0 no PIP
e 4 no pipete. Então, no caso do USD-JPY, o spread vai ser de 0,4 pips ou 4 pipetes ou 4 pontos. Essa é a forma como se calcula. E são os pontos que você vai levar em consideração na hora de definir seu stop loss e take profit. Colocando o Euro-USD e o USD-JPY lado a lado e comparando como é feito o cálculo. Então, nós temos, nesse momento, 0,2 pips ou 2 pontos de spread no Euro-USD e 0,4 pips ou 4 pontos no USD-JPY. Esse valor de spread, ele varia em relação ao par de moedas, em relação ao ativo, em relação ao dia da semana, em relação ao horário. Então, no momento, por exemplo, que eu capturei esses valores da tela do MetaTrader até o momento que a gente vai olhar agora o mercado real, muito provavelmente já houve uma mudança. Um outro conceito importante são as linhas ou o preço de bid e ask. O que é isso? Ask é quando você vai comprar. É o preço que está aqui do lado direito da moeda. E bid é o valor de venda que está aqui do lado esquerdo da cotação da moeda. E a mesma coisa para o USD-JPY. Do lado direito nós temos a cotação de ask ou buy e do lado esquerdo bid ou sell. Como que isso fica representado lá no MetaTrader? Na configuração que eu faço, eu coloco a linha de ask com a cor magenta e o bid com a cor cinza. No caso do Euro-USD, nós teremos então o valor de 1.08365 para a linha de ask e 1.08363 para a linha de bid. Existe uma diferença e essa diferença é exatamente a representação gráfica do spread. Então você vai ver que à medida que você trabalha com um par de moedas, essas linhas de bid e ask, elas vão variando de acordo com a variação do spread, que acontece de hora em hora, dia a dia. Quanto maior a liquidez, menor o spread. Quanto menor a liquidez, maior é o spread. Então reparem que o mercado está indo contra. O que nós temos que fazer agora? Eu vou pegar um caso específico e vamos definir o take profit e o stop loss. Por quê? Eu fiz uma compra, então eu simplesmente venho aqui e arrasto para cima do preço, é o meu take profit, e ele conta em pips. Reparem que ele vai calculando o valor em pips e o valor financeiro. E aí você pode ter uma decisão de um take profit em termos financeiros ou técnicos. Então, por exemplo, eu acredito que ele vem até aqui, eu estou buscando $5. Mesma coisa para o stop loss. Eu arrasto para baixo do preço de compra e eu defino aqui o stop loss. Ele vai calculando em pips quanto você precisa ter de pips para o stop loss. Então você utiliza esses conceitos para fazer a definição das suas entradas e espera acontecer.